Você sabe identificar quais são as diferenças entre TDAH e TEA? Quais os sinais que indicam esses transtornos? Qual a melhor abordagem para você utilizar com esses alunos em sala de aula? Não saia daqui que eu vou te ajudar. Olá e seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema Educação, e eu vim aqui com a aula que o nosso especialista em neuropsicologia vai ministrar, o professor Robson Dias, e ele preparou aqui muita coisa legal para desvendar as diferenças entre os dois transtornos muito conhecidos, o TDAH e o TEA. E hoje nós vamos te ensinar como identificar esses transtornos em sala de aula e como fazer as intervenções eficazes nesses alunos. Preparado aí? Então se inscreva no canal, ative as notificações para não perder mais conteúdos importantes como esse e juntos, professor, você, professor Robson, vamos mudar a educação do nosso país. Professor Robson, pode começar. Vamos falar então da diferença entre TDAH e TEA. Às vezes na nossa vida, no cotidiano, na praxis, nas intervenções que a gente faz, ou mesmo na sala de aula, muitas características desses dois transtornos acabam se confundindo, e muito. E por muito, eu quero dizer muito mesmo. Tem muita característica em comum entre os dois, e assim como tem muita característica diferente entre os dois também. Entender essa diferença é importante. Eu sempre digo o seguinte nas aulas da pós-graduação. Eu sempre digo, quando a gente estuda as patologias todas separadinhas, o TDAH, separadinho, caixinha do TDAH. O TEA, caixinha do TEA. Quando eu estudo tudo muito separadinho, parece que tudo é uma coisa só. Parece que cada um é uma coisa bem bonitinha, bem separadinha. Mas quando você coloca uma do lado da outra, elas se parecem muito, em vários aspectos. Por isso, saber essas diferenças e semelhanças é muito importante. E é importante para a nossa prática, obviamente, mas também é importante para a criança, porque às vezes a gente não está percebendo e não está fazendo os encaminhamentos corretos. Se você está percebendo algum sinal diferente ali na criança, encaminhar para uma nova avaliação para ver se não tem uma patologia a mais, uma comorbidade. Isso é importante para o pleno desenvolvimento dessa criança, para o melhor desenvolvimento desse adolescente, enfim, para que essas pessoas com TEA e TDAH vivam com a maior qualidade possível. Então vamos lá. Eu sou psicólogo de formação, mestre em psicologia, especialista em neuropsicologia, psicopedagogia e mais algumas outras coisinhas por aí. E trabalho especificamente com um público com transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos e patologias infantis. Mas nessa aula a gente vai aprender essa diferenciação entre TEA e TDAH. E para isso, antes da gente aprender as semelhanças e diferenças, a gente vai traçar o paralelo, a gente vai entender como cada uma funciona separadinho, tá? Então vamos junto? Vocês me acompanham nessa? Vai anotando aí, hein? Pelo amor de Deus. E vocês vão perceber que eu falo rápido até dizer chega, tá? Eu engato uma quinta marcha e vou como se não houvesse amanhã, porém há. Porque o professor que vos fala também tem TDAH do tipo hiperativo, ou seja, eu tô falando da minha própria classe aqui hoje. Então se trata de anotando, tá? Se tiver rápido demais, engata aí também, vamos que vamos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o TDAH, assim como o TEA, faz parte de um grupo de transtornos que nós chamamos de transtornos do neurodesenvolvimento. E por que ele leva esse nome? Porque eles aparecem, os sintomas ficam evidentes no período do desenvolvimento, especificamente antes dos 12 anos de idade. Ou seja, são transtornos que vão aparecer na infância. E essa é uma característica importante. Várias vezes eu recebo pessoas aqui no consultório que me dizem assim, Robson, agora adulto eu comecei a ter características de desatenção muito severas, mas na infância eu nunca tive. É TDAH? Não, porque para ser TDAH, assim como para ser TEA, os sintomas surgem muito tempo antes, surgem na infância. Agora, pode ser que um adulto, a gente esteja identificando o transtorno na vida adulta, mas desde pequenininho, desde criança, a gente já, quando conversa com a pessoa, conversa com os familiares, eles já falam pra gente dos comportamentos de desatenção, de hiperatividade, de comportamento repetitivo, no caso do TEA, de disfunção social, no caso do TEA. Então a gente vê esses comportamentos surgindo já desde a infância, tá? Isso é importante para a gente entender a origem, da onde vem. Um outro ponto importante desses transtornos é que existe uma alta circularidade entre eles. O que isso significa, Robson? Isso significa que quando uma pessoa tem um desses transtornos, é muito alta a chance
dela ter um transtorno como comorbidade. E é bem comum a gente encontrar crianças que têm TEA e TDAH. Assim como tem TDAH e transtorno de aprendizagem, TEA, transtorno de aprendizagem, enfim, tem N possibilidades dentro desse campo, tá? Então, muito possivelmente a gente vai encontrar no nosso caminho, na nossa prática do dia a dia, crianças que apresentam os dois transtornos. E às vezes a criança já vem com um diagnóstico, né? E aí tá ok. O X da questão aqui fica quando não existe um diagnóstico antes. E aí a gente tem que perceber, ou o diagnóstico vem só de uma e você está percebendo sinais de outra. Então vamos lá. Estabelecido esse primeiro entrave, vamos começar separando tudo. Vamos falar primeiro de TDAH. O nome, por si só, já diz tudo, né? É o transtorno que tem como características o déficit de atenção e hiperatividade. Por transtorno, a gente fala de um funcionamento cerebral que é distinto daquele que é o regular, daquele que é o esperado. Ou seja, o cérebro de uma criança com TDAH funciona de um jeito diferente. As conexões neurosinápticas e o funcionamento como um todo é distinto do da grande maioria das pessoas, que nós vamos chamar carinhosamente de neurotípicos, porque funciona do jeito que aí deveria funcionar. Do jeito do conceito social, né? Que tinha que funcionar. Esse cérebro funciona de um jeito diferente. É só isso na prática. Porém, esse jeito diferente desse cérebro funcionar faz com que essa criança, esse adolescente, até mesmo esse adulto, acabe tendo algumas dificuldades no seu funcionamento social como um todo. No caso do TDAH especificamente, a gente vai encontrar o déficit de atenção, e vamos ser sinceros, viver em sociedade, fazer tudo que a gente faz no dia a dia, exige muita atenção da gente. Por isso o grande prejuízo, inclusive na aprendizagem. E também a hiperatividade, o déficit no controle de impulsos, a impulsividade, que faz muito parte desse TDAH. TDAH, gente, não é uma patologia nova. A gente está falando de TDAH há quase 200 e poucos anos, há quase 300 anos a gente fala de TDAH. As primeiras pesquisas são de 1798. E aí, a gente tem um transtorno muito bem estabelecido, mas que somente há 30 anos atrás, mais ou menos, nós trouxemos ele para o campo social e falamos dele efetivamente, especialmente aqui no Brasil, né? Então, de 30 anos para cá, a gente começa gradativamente a falar dele, e nos últimos 20 anos os diagnósticos vão ganhando bastante força. Por isso que a gente não ouvia falar antes. Não foi uma patologia que surgiu do nada. A ciência e o conhecimento que está avançando, que está fazendo com que a gente conheça. E o papel aqui do Grupo Rema é ajudar nesse processo, para que a gente conheça cada vez mais. Então, vamos lá, minha gente. Continuando. O conceito. O que é o TDAH por conceito? TDAH é um transtorno neurobiológico, ou seja, do funcionamento, a maneira como esse cérebro funciona, que tem uma grande participação genética, ou seja, existe uma chance maior dele ser herdado, e aqui já é uma dica bem importante. A gente ainda não sabe exatamente qual é a causa do TDAH, mas nós sabemos que muito possivelmente pais com TDAH terão filhos com TDAH também. Então a ciência já sabe que tem uma participação genética gigantesca, apesar de a gente não saber qual é exatamente esse gene, tá? Mas tem uma participação genética aqui importante nesse processo, que vai ter início na infância, é um transtorno do neurodesenvolvimento, e que pode persistir na vida adulta, comprometendo o funcionamento da pessoa em vários setores. Mais um pontinho de alerta aqui. Uma vez com TDAH, para sempre com TDAH. Um cérebro TDAH é um cérebro com TDAH. O que acontece no nosso desenvolvimento é que com as intervenções adequadas, com estratégias assertivas, enfim, com uma boa qualidade de vida e um bom desenvolvimento, muitos dos sintomas do TDAH começam a se atenuar. E a própria pessoa aprende a lidar com esses sintomas, então ela passa bem tranquila e bem desapercebida ao longo da vida. Tanto que nós falamos que na vida adulta, quando esses sintomas estão diminuindo, nós falamos que eles estão em remissão. Isso é um diagnóstico que os profissionais podem fazer, dizendo que um transtorno está em remissão, ou seja, os sintomas estão diminuindo. Mas a gente ainda vai ver traços. Num adulto com TDAH, que diminuiu a intensidade dos sintomas, quando a gente conversa com eles, eles vão narrar pra gente o grande esforço que ele tem que fazer para realizar atividades do cotidiano, muitas vezes. Ele faz, como qualquer outra pessoa,
mas a energia que ele precisa empregar muitas vezes para realizar a mesma tarefa é muito maior. Então ele pode persistir na mesma intensidade ou reduzir ao longo da vida. Pode persistir na mesma intensidade, Robson? Pode. Conheço vários TDAHs que são, inclusive, mais intensos hoje em dia do que eram há uns anos atrás. Normalmente porque não está aprendendo as estratégias assertivas, não está tendo a intervenção adequada. Então tem vários motivadores para isso, tá? E esse transtorno vai ainda se caracterizar por 3 grupos de alterações. Apesar da gente falar TDAH, não é só o déficit de atenção e a hiperatividade que entram dentro dessa conta. A gente tem mais uma, que é a impulsividade. E ela anda de mãozinha dada com a desatenção. Então eu vou ter uma pessoa que é hiperativa e que também vai ser bastante impulsiva. Esta hiperatividade, e hiperatividade só significa o aumento da atividade motora, o excesso de atividade motora, ela é comum em diversas patologias, até quando a gente toma alguns medicamentos. Só significa que eu estou mais agitado do que as outras pessoas. Só que no caso do TDAH, isso é constante. A frequência e a intensidade é alta. E além da hiperatividade, vem junto nesse pacotinho a impulsividade. Tanto que quando a gente for falar das classificações de TDAH, nós vamos falar que temos um tipo hiperativo impulsivo e um tipo desatento, além do tipo misto. Então, a impulsividade anda junto. Apesar de não estar lá no nome oficial da patologia, ela anda ali, ó, de mãozinha dada, tá? E o último elemento para a gente pensar é a desatenção. A desatenção tá ali, firme e forte também junto. Uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo da vida e que já é bastante conhecido dentro do campo científico, a maioria dos pesquisadores já concordam que quando a gente fala de TDAH hoje em dia, mesmo que eu tenha um subtipo hiperativo e impulsivo, a desatenção vai aparecer, talvez numa taxa muito pequena, quase imperceptível, mas vai existir desatenção. Do mesmo jeito que uma pessoa desatenta, de um TDAH predominantemente desatento, vai apresentar algumas características de hiperatividade e impulsividade, ainda que quase imperceptíveis. Tanto que a gente fala até de uma hiperatividade cognitiva. É muito comum nos relatos das pessoas com TDAH desatento, do subtipo desatento, eles narrarem que eles pensam muito, muita informação passa pela cabeça deles e por isso, inclusive, eles se perdem nos próprios pensamentos. Então, a gente sabe que tem uma circularidade entre os sintomas, mas aquele que se sobressalta é o que vai ser o do critério diagnóstico específico, tá? Por isso que a terminologia, o nome do transtorno oficial é TDAH. E aí, dependendo de qual sintoma aparece mais, a gente dá uma continuação para esse nome. Então eu tenho um TDAH do subtipo predominantemente desatento, que daí eu falo para daquela criança ou daquela pessoa com uma desatenção muito grande, do subtipo predominantemente hiperativo e impulsivo, aonde a desatenção é bem menor, mas a hiperatividade e a impulsividade são altas, e o subtipo misto, aonde hiperatividade, impulsividade e desatenção se equilibram e aparecem numa intensidade muito próxima. Essas são as nomenclaturas, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que usa outras nomenclaturas, mas o correto é TDAH mesmo, pra a gente não ter nenhum problema com nomenclatura, tá? Sinais centrais desse TDAH. Primeiro, segundo e terceiro, que a gente já falou. Déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Mas tem algumas outras coisas pra gente colocar nessa conta. A primeira delas é a labilidade emocional. E Robson do céu, o que significa labilidade emocional? Significa uma oscilação no humor. É muito comum pessoas com TDAH viverem suas emoções de uma maneira bastante intensa. Quando fica feliz demais, assim, até demais para a situação, ou se chateia com muita facilidade. Então a gente vê essa oscilação no humor. Só toma cuidado para não confundir isso com transtorno bipolar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aqui, ele sente demais as emoções e vivencia demais as emoções. E isso está muito ligado à hiperatividade e impulsividade. Porque a impulsividade e a hiperatividade vem de uma questão bem importante chamada controle emocional, controle inibitório, autocontrole, que vai fazer a regulação do nosso comportamento e a regulação das nossas emoções. Anota aí, controle inibitório. Isso é uma coisa que precisa ser muito treinada e muito trabalhada no TDAH, tá? Senão vai dar uma zebra lascada na vida lá no futuro. Então, vamos lá. Um outro ponto que falha é justamente a função executiva. Função executiva no TDAH é sempre uma dificuldade, sempre. Eles vão ter bastante dificuldade com
essa função executiva. A gente tem 3 funções principais que sustentam outras. As principais são o controle inibitório, que eu falei para vocês agora há pouco, a flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de alternar entre as tarefas, mudar de opinião, mudar o que está fazendo, repensar a estratégia, e também a nossa memória de trabalho. E no TDAH, memória de trabalho falha bastante, especialmente em quem tem déficit de atenção. Memória de trabalho é uma memóriazinha curta que eu uso para manipular informações. Por exemplo, cheguei em casa, larguei a chave em cima da mesa porque eu vou sair daqui a pouco. Meu cérebro guarda essa informação da chave estar na mesa por um curto período de tempo e depois ele descarta porque não é uma informação importante. Isso é uma memória de trabalho. O problema é, no TDAH, a memória de trabalho falha bastante. E aí, minha gente, ele esquece com uma facilidade absurda essas informações que nós chamamos de informação de trabalho, informações de manipulação. Por isso que a sua criança, que seu adulto com TDAH, sabe seu marido, minha senhora, que esquece tudo. É por isso que ele coloca a carteira no lugar e não sabe onde está. Está falhando a memória de trabalho do bichinho. Então, é uma coisa que falha bastante também. E essas 3... controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho influenciam um monte de outras funções executivas, como organização, planejamento, categorização e, consequentemente, a aprendizagem como um todo. Por isso que a gente precisa trabalhar e intervir de forma assertiva. Além disso, muito comumente, a gente vai ver pessoas com desorganização motora e espacial. É bem comum pessoas com TDAH terem uma dificuldade com a noção de espaço, de lateralidade. Então eles trombam bastante nas coisas, derrubam. É um clássico, tá? Nos TDAHs. E esses são sinais bem centrais para a gente prestar atenção. Só que a gente tem um problema secundário, que é o seguinte. Muitas pessoas com TDAH vão apresentar dificuldades com o sono. Tem sonos muito agitados, por exemplo. Tem sonos que acorda muito durante a noite, vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, acorda várias vezes durante a noite, enfim, uma dificuldade com sono é bem comum. Uma outra característica, especialmente nos hiperativos e impulsivos, é o problema com a alimentação. Eles comem muito rápido. Essa aceleração toda, e isso a gente tem que ficar de olho, tá? Porque pode virar um transtorno alimentar mais pra frente. Também é bem comum a gente ver um déficit no controle de esfíncter, uma dificuldade. Trocando em miúdos e sendo bem claro com vocês, é bem comum criança com TDAH fazer xixi na calça até um pouco mais tarde. Então a criança está com 5, 6 anos e ainda está fazendo xixi na calça. É comum, acontece com uma certa frequência, tá? A gente precisa estar atento. Pode apresentar, mas não necessariamente, problemas com a linguagem, problemas com tempo e com prazo. Ah, gente, problema com tempo e com prazo é clássico, tá? Os adultos, a gente mantém eles até hoje aí firmes e fortes, não se assustem. E dificuldade de aprendizagem, que é uma característica secundária. Importante, tá? O TDAH é um transtorno de execução. Ele não é um transtorno de aprendizagem especificamente. O que isso quer dizer? Ele afeta a aprendizagem, ele traz dificuldades para a aprendizagem e são significativas e precisam de intervenção, precisam de estratégias adequadas, precisa de intervenção medicamentosa algumas vezes. Mas ele não é um transtorno de aprendizagem especificamente. Por quê? Porque ele afeta não só a aprendizagem, ele afeta todas as áreas da vida da pessoa com TDAH. Por isso que a gente chama de transtorno de execução, tá? Porque afeta aí o todo. Além de todas essas características que eu falei para vocês desses sinais centrais, existem os critérios diagnósticos, que são estabelecidos pelos manuais diagnósticos de saúde mental. Aqui, especificamente, eu estou usando o DSM-5-TR, tá? O último DSM que foi lançado. A gente tem a CID, por exemplo, que todo mundo já ouviu falar da CID pelo menos uma vez na vida. Os manuais diagnósticos colocam pra gente que para uma pessoa ter TDAH, ela tem que ter pelo menos 6 critérios de desatenção ou 6 sintomas de hiperatividade por mais de 6 meses num grau mal adaptativo. Eu vou mostrar para vocês quais são as características, tá? Quais são os sintomas a partir de agora. Então, são 9 sintomas de desatenção e 9 de hiperatividade. E desses 9, a criança tem que apresentar pelo menos 6. Esses sintomas e comportamentos têm que estar aparecendo, têm que estar presentes há mais de 6 meses, para a gente ter certeza que é um transtorno mesmo ou que não é uma situação pontual. Porque várias características de comportamento da criança podem surgir por causa de condições sociais e emocionais. Por exemplo, uma criança que acabou de perder alguém muito querido, e a gente viveu situações de luto muito fortes há pouco tempo atrás, uma criança vivendo uma situação de luto, ela pode ficar desatenta, ela pode dar vários sinais de desatenção.
Uma criança que está recebendo um irmãozinho mais novo chegando, ela pode ter vários sintomas de hiperatividade que podem se confundir. Por isso esse critério de mais de 6 meses, tá? E esses comportamentos ainda tem que estar num grau mal adaptativo, ou seja, tem que estar trazendo prejuízo para a vida da pessoa em diversas esferas. Em diversas esferas. Normalmente, vai trazer muito prejuízo na aprendizagem também. Salvas algumas exceções, algumas crianças com TDAH vão se dar super bem na escola, mas essas são as exceções e não a regra, tá? Então precisa estar atento. Características do TDAH, então. Critérios diagnósticos. A gente vai ter o critério A, que são os sintomas, tá? A1, desatenção. A2, hiperatividade e impulsividade. Então são 9 de desatenção, de 9 tem que preencher 6 critérios, tá? Primeiro, frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erro por descuido nas tarefas escolares, no caso de criança, ou no trabalho, no caso de adultos. E também durante outras atividades. Ou seja, ela perde o foco. Ela erra, e erra por bobeira, porque não prestou atenção. Critério B, ela tem dificuldade de manter a atenção nas tarefas ou mesmo nas atividades lúdicas. Ela não consegue focar fazendo a tarefa e até nas brincadeiras. Até naquilo que é mais divertido para ela pode perder a atenção. C, ela frequentemente parece não escutar quando alguém fala com ela. Parece que ela tá no mundo da lua. E aqui dá para confundir um pouco com TEA, tá? Esse é um critério que dá para confundir com TEA e precisa estar atento. O motivador desse comportamento é diferente no TEA e no TDAH, mas aqui é porque essa criança está divagando nos seus próprios pensamentos e aí ela não está prestando atenção em uma outra pessoa falando. Então, parece que ela não escuta quando dirigem a palavra. Critério D, ela frequentemente não segue as instruções até o fim e não consegue terminar os trabalhos escolares, as tarefas, enfim. Ela não consegue terminar as tarefas porque ela não prestou atenção nas instruções e ela não lembra. E porque ela não lembra, ela não consegue dar conta daquele processo como um todo. Critério E, ela tem dificuldade para organizar as tarefas e as atividades. Se tem uma coisa que o TDAH é bom, especialmente o desatento, é perder o foco. E aí, ele não consegue se organizar. Separar as coisas, separar o que precisa, organizar por etapas. Sabe aquilo que a grande maioria das pessoas fazem? Um planejamento prévio das coisas. Bom, vou fazer tal coisa, vou separar tal e tal material, vou organizar isso aqui primeiro organizo ali, depois ali. Esse planejamento muitas vezes falha. E aqui que entra esse critério. Critério F. Ela frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado. Parece procrastinação, mas não é procrastinação. Se ela vê uma tarefa que ela sabe que vai ser cansativo, que vai ser difícil ou que vai exigir muito dela, ela tende a ficar evitando. Uma coisa que acontece no cérebrozinho da criança com TDAH é que nós temos uma baixa produção de dopamina. E dopamina é um neurotransmissor que a gente produz no nosso organismo que dá ânimo, que dá energia, que motiva a gente. TDAH produz um nível mais baixo, ou seja, ele não se motiva com a mesma intensidade que outra pessoa. E aí, é bem comum, professora, daquele seu aluninho, você deu um trabalho com 2 meses de antecedência, e aí ele deixa para fazer o trabalho no último dia, no último segundo do último dia. Por quê? Porque faltou a bendita da dopamina. E aí chega bem em cima da hora, ele não produz dopamina, ele produz adrenalina. Porque a adrenalina, minha gente, faz a gente dar umas motivadas aí, né? A gente dá um pique com a adrenalina. E aí ele pega essa adrenalina e faz tudo que ela precisa fazer. E aí ele fica exausto, né? Porque gastou muita energia em pouco tempo. E TDAH tem isso, tá? Eles não controlam muito bem a energia deles. Então eles colocam muita energia num negócio pequeno que não precisava e não tem energia suficiente para fazer as atividades mais difíceis. Ponto de alerta pra gente. Então, ele evita essas tarefas que exigem um esforço mental maior. E aí a gente precisa estar atento a isso também. Critério G, essa criança frequentemente perde as coisas que são importantes para ela fazer as tarefas. Ela perde tudo, perde lápis, perde caneta, toda hora tá pedindo uma borracha de alguém emprestado, perde as coisas. O adulto também, não lembra onde deixou, esquece, clássico. Critério H, com frequência ela é distraída por estímulos externos. Qualquer coisinha tira o foco dela. Passou alguém na janela? Pronto, perdeu o foco. Alguém fez um barulho diferente lá no fundo da sala de aula? Pronto, perdeu o foco.
E o critério I, com frequência, ela é esquecida nas atividades do cotidiano. Ela esquece do que tem que fazer, de como tem que fazer, esquece agenda, esquece data, esquece tudo. Então, é importantíssimo a gente prestar atenção nesses critérios. 9 critérios, se preenche 6, é o primeiro indicador para um TDAH. Lembrando que aqui a gente está vendo os indicadores, mas quem diagnostica são os profissionais de saúde mental. O neurologista, o psiquiatra infantil, o psicólogo, eles que vão cuidar do processo diagnóstico, tá? Preencheu, então, 6 desses 9, é um indicador de TDAH, tá? O primeiro indicador. Critérios de hiperatividade. Preencher os critérios de desatenção, a gente precisa ver os de hiperatividade. Critério A. Frequentemente, essa pessoa remexe ou batuca a mão, batuca a pé, se contorce na cadeira, balança a perna, se mexe o tempo todo. Não para quieta um segundo. Essa é uma característica. Hoje no meu Instagram, eu postei um videozinho muito legal de um cara numa entrevista, numa palestra dessas de emprego, sabe? Que a gente tem essas palestras motivacionais, enfim, essas rodas de conversa. E é muito engraçado porque, assim, tem todo mundo da empresa sentado e ele tá na pontinha. E é nítido o quanto ele precisa se movimentar durante a palestra. E o TDAH tem isso, ele precisa se movimentar muito durante a palestra, durante um tempo que ele tem que estar sentado. Então ele tem isso de se mexer muito, tá? Critério B. Ele frequentemente levanta da cadeira quando se espera que ele não faça isso. Ele não consegue ficar sentado ou parado por muito tempo. E aí, ele se mexe. Critério C, ele frequentemente sobe ou corre em situações, sobe nas coisas ou corre em situação que isso não é esperado para ele. Isso no caso de crianças, tá? No caso de adulto e adolescente, a gente pode considerar que a pessoa tem uma sensação de inquietude, ela sente que ela não consegue ficar parada. E aí é autodescritivo esse critério. Critério D, com frequência ela é incapaz de brincar ou de se envolver nas atividades de lazer de forma calma. Critério E, com frequência, ela não para, age como se tivesse com o motorzinho ligado. Critério F, ela fala demais. E TDAHs tendem a ser bastante prolixos, eles falam bastante, são bastante prolixos, e inclusive podem se perder nos detalhes de tão prolixos que tem, tá? Então, é importante. Critério G, G para H. Frequentemente, deixa escapar uma resposta antes de terminar a pergunta. Isso vai ser bastante comum por causa da impulsividade. Tá lá a professora perguntando pro Pedrinho, Pedrinho, quem descobriu? Pedrinho levanta a mão, Pedro Álvares Cabral, professora. E a professora ia perguntar quem descobriu? A América. Então ele não dá tempo para a professora perguntar, ele quer se atropelar. Nos adultos, nos adolescentes e até nas crianças também, a gente vai ver uma pessoa que corta os outros bastante. Ele não consegue esperar a vez dele para falar, não consegue esperar na fila. Então é uma característica bem comum também. Critério H, ele frequentemente tem dificuldade para esperar a vez dele. Ele não consegue esperar, também está ligado à impulsividade. E o último critério, ele frequentemente interrompe ou se intromete nas atividades e nas conversas e naquilo que as outras pessoas estão fazendo. Se a criança preenche 6 critérios desses 9, é um indicativo para a hiperatividade. Robson, a minha criança tem 3 de hiperatividade e 7 de desatenção. É TDAH? Pode ser um TDAH do subtipo desatento. Aí precisa de uma intervenção e de uma avaliação por profissionais, tá? Lembra sempre disso, quem faz a avaliação é o profissional. A gente aqui identifica e identificando a gente encaminha para uma avaliação formal. Lembra sempre disso. Bom, tem outros critérios que fazem parte da avaliação que os profissionais usam, tá? Como, por exemplo, eles precisam saber se a criança não tem um outro transtorno que se parece com TDAH. Quando a gente coloca os transtornos um do ladinho do outro, eles se parecem bastante. Eu vi que alguém até perguntou aí no chat, pode ser confundido com ansiedade? Pode, dá para confundir com ansiedade também. Então, como eu disse, as coisas se parecem. Se você está identificando sinais desse, você só vai chegar para o pai, para a mãe e vai falar assim, pai, mãe, precisamos de uma avaliação. E aí a gente encaminha. Porque eu sempre digo, pior do que não ter diagnóstico é ter um diagnóstico errado. É você achar que tem uma coisa, mas tem outra. Tá vendo sinais numa criança, num adolescente, encaminha para avaliação. Vocês estão vendo em vocês que eu tô vendo a Ana Cláudia falando que tá se diagnosticando? Vai pro médico, vai pro psicólogo fazer a avaliação oficial, hein? Pelo amor de Deus. Bom, e vamos lá. Tipos de TDAH. Como eu falei para vocês mais cedo, a gente classifica
em 3 critérios, em 3 tipos, subtipos do TDAH. A gente tem um TDAH do subtipo predominantemente desatento, ou seja, ela tem muito mais sinais de desatenção, as características de desatenção são muito mais latentes. Eu coloquei aqui para vocês nesse material, que está lá no grupo para vocês baixarem depois, o código F90.0, esse é o código da CID-10, é a CID que está valendo até agora. Porém, já tem a versão nova da CID-11, que não foi traduzida ainda para a língua portuguesa, mas ela vai mudar os códigos, e o novo código vai ser 6A05.0. Então, já coloquei para vocês ficarem atentos que vão ter uma mudança aí nos códigos, tá? A gente tem um TDAH do subtipo predominantemente hiperativo e impulsivo, ou seja, a hiperatividade e a impulsividade estão muito mais latentes do que a desatenção, código F90.1 no CID-10 e 6A05.1 no CID-11. Por fim, a apresentação combinada é quando o sintoma de desatenção e o sintoma de hiperatividade estão pau a pau, estão muito próximos, todos têm mais de 6, tá? Então estão todos altos, só que assim, estão meio que nivelados ali. Tanto a desatenção quanto a hiperatividade se parecem muito. E aí, o código 90.2 ou F90.2 ou 6A05.2 é a codificação, tá? Os médicos normalmente colocam as codificações nos manuais justamente para a gente saber qual o subtipo. As intervenções dependem um tanto dos subtipos também. A gente usa as codificações como subtipagem para poder ajudar no processo. Obviamente que uma criança que tem muito mais desatenção do que hiperatividade, ela precisa ser muito mais treinada do que uma criança que tem um TDAH na atenção, do que uma criança do TDAH do subtipo hiperativo impulsivo. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Eu vi que alguém perguntou, então não é certo falar TDA? As pessoas até falam, mas o correto é falar TDAH do tipo desatento. O termo TDA é um termo antigo que a gente usava lá nos anos 80 e depois os manuais atualizaram. Inclusive, agora com os novos manuais, tanto o CID quanto o DSM vão trabalhar com o nome transtorno do déficit de atenção e os subtipos, tá? Então, usaram nomes bonitinhos. Eu sou um eterno defensor dos nomes corretos, então eu vou brigar pelo nome. Além do TDAH, Robson, o que a gente pode pensar mais? Tem muito mais característica, tá, de TDAH. Aqui para vocês eu coloquei algumas, eu coloquei as principais para a gente ter essa visão geral. Tem muita coisa para falar de TDAH, muita coisa para falar. A gente também vai falar de TEA. Antes de eu traçar o paralelo entre TDAH e TEA, a gente precisa entender um pouquinho do TEA. Eu sei que a maioria aqui tem familiaridade com os transtornos, mas saber nunca é demais, né? O TEA, assim como o TDAH, está lá dentro do grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento. Também é um transtorno, ou seja, uma maneira como esse cérebro funciona, só que daí ele traz características distintas. A gente fala que ele é do espectro autista. O termo autista, na origem dele, ele não era usado para falar desse jeito que nós entendemos hoje, ele era usado num outro contexto de patologia. Só que as características autista, de estar fechado, de estar mais embotado, definiam muito bem esse grupo de crianças desse transtorno que foi surgindo depois e foi se conhecendo depois. Ela teve vários nomes ao longo de toda a literatura científica. Eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu sou um eterno defensor dos nomes corretos das patologias. E a gente já teve vários nomes. Autismo, transtorno global do desenvolvimento, síndrome de Asperger, síndrome de Kanner, transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno do espectro autista. Tem várias nomenclaturas que foram passando por esse processo. Hoje, qual que é a nomenclatura que se usa? Transtorno Global do Desenvolvimento, ou TGD, é o nome que está na CID-10. E lembra que eu falei para vocês? A CID-10 ainda é oficial, utilizada no Brasil, porque não temos a tradução em português. Porém, na CID-11, ela já vai vir com o nome Transtorno do Espectro Autista, assim como é no DSM. A gente conhece como Transtorno do Espectro Autista porque o DSM já traz esse nome desde 2013. Antes disso, era TID. Então, a gente tem essa variação nos nomes que vem dos manuais, tá? Então, atualmente, a nomenclatura correta, TGD pode ser utilizado ainda, mas a nomenclatura que vai ser adotada a partir daqui é sempre transtorno do espectro autista, tá? E por que a gente tem esse nome bonitão? Transtorno do espectro. Porque é um espectro. Ou seja, tem uma variação grande nos sintomas e na intensidade.
Então, o espectro autista é um conjunto heterogêneo de síndromes clínicas, tendo em comum a tríade de comprometimentos da interação social recíproca, da comunicação verbal e não verbal e de comportamentos repetitivos e estereotipados. Quando a gente fala de síndrome clínica, a gente fala de apresentação de comportamentos, tá? Não do conceito de síndrome como a gente conhece por aí. Então, são um grupo de comportamentos específicos em 3 áreas. Interação social recíproca, então a criança tem uma dificuldade na troca, na comunicação verbal e não verbal, pode ser que ele tenha verbal e tenha, ou não tenha não verbal, pode variar bastante, e nos comportamentos repetitivos e estereotipados. Só que eles variam num contínuo, ou seja, esses sintomas, essa tríade de comprometimentos, ela não necessariamente se apresenta do mesmo jeito em todas as crianças. Pode ser que em uma parte ele tenha mais, outro menos, a intensidade varia muito. Então a gente pode ter forma muito branda, assim como forma muito severa. Varia demais. Por isso que ele é um espectro, tá? Bom, então, 3 grupos de comprometimentos maiores. Na comunicação, de forma global, antigamente a gente acreditava que a comunicação verbal era um critério diagnóstico, que se não tivesse déficit na comunicação verbal, nem era TEA. Hoje em dia o entendimento é outro, tá? O entendimento é que a criança pode ter sim uma boa comunicação verbal e talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade na não verbal, ou ele nem tenha um déficit muito severo na comunicação. Não tem mais regra em relação a isso. Déficits na interação social e nos comportamentos estereotipados. Assim como eu fiz no TDAH, vamos bater o TEA também, tá? Entender os critérios diagnósticos. Critérios. Hoje nós temos 2 critérios bem estabelecidos para a TEA, tá? Déficit na comunicação social e na interação social, então na comunicação de forma global e também na maneira como interage, e padrão repetitivo e restrito de comportamento. São esses 2 elementos que a gente olha. A criança vai ter que apresentar algum nível de comprometimento em ambos. No critério A, ele vai estar presente em algum nível. Às vezes, o déficit na comunicação e na interação social é muito pequenininho, precisa de uma boa investigação para conseguir notar um prejuízo. Às vezes, o prejuízo é amplo e fica muito evidente. Então, lembra que varia bastante, tá? E esse prejuízo, ele é pervasivo e sustentado, ou seja, é um prejuízo que a pessoa sempre tem. É um prejuízo que traz alguma dificuldade, que traz para a criança, que traz para o adolescente, ou que traz para o adulto, uma certa dificuldade como um todo, porque esses prejuízos, eles se afetam o ambiente em que ela vive como um todo. Em todos os ambientes que ela está, esses comportamentos vão aparecer, assim como os padrões restritos e repetitivos de comportamento. Vamos lá, bater aqui um por um, tá? Primeiro, déficit na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Primeiro, a gente vai ver um déficit na reciprocidade emocional. Então a criança não se interessa pelos outros, tem uma dificuldade para reconhecer e lidar com as emoções, lidar com os afetos. Ela tem dificuldade, às vezes, para iniciar uma interação social. Então ela não te convida para brincar, ela não te convida para interagir com ela. Às vezes, ela tem dificuldade, mas ela responde, tá? Muitas vezes. Mas às vezes também, ela nem responde. Você chama ela para brincar e ela não responde. Então o déficit pode ser tanto na iniciativa de atenção, ou seja, ela chamar a sua atenção, assim como na resposta. Quando você chama, ela não presta atenção, não interage. Um déficit no comportamento comunicativo não verbal, então uma dificuldade para compreender gesto, expressão facial e tudo mais. Dificuldade para desenvolver e manter relacionamentos, então brincar de forma imaginativa, fazer amigos, se adequar, pode ser uma dificuldade. Movimentos e esses são os critérios 1, tá? Critério B, padrão repetitivo e restrito de comportamento, interesse ou atividade. Movimento motor, uso de fala, ou uso de objetos, ou de fala estereotipada, de forma repetitiva, então anda sempre do mesmo jeito, faz movimento de mexer a mão na frente dos olhos, anda na ponta do pé, fica alinhando as coisas, sempre está girando, repete palavras ou frases, a gente chama isso de ecolalia, enfim. Essa criança, ela tem movimentos motores e fala estereotipada como um todo. Insistência sempre nas mesmas coisas, um padrão restrito, um padrão repetitivo de comportamento. Então, ela segue sempre a mesma rotina, faz tudo do mesmo jeito, faz sempre o mesmo caminho, come sempre as mesmas coisas. Um interesse fixo e restrito
de intensidade e foco em objetos, em assuntos. Então, é uma criança que fala sempre do mesmo assunto, tem um interesse grande pelas outras coisas. E, por fim, a hiporreatividade a estímulos sensoriais. Ela tem ou uma sensibilidade gigante à luz, a som, a movimentos, a texturas, ou, pelo contrário, ela nem reage quando isso acontece. Lembra que eu falei que era um espectro, né? Pode ser desde o muito até o pouco. E aí, a gente tem os critérios para a TEA. Aqui, claro que eu fiz de forma mais ampla para a gente entender, porque o que importa vem agora, as diferenças, tá? Mas antes da gente chegar nas diferenciações, importantíssimo. O TEA hoje, ele é classificado em níveis de apoio, tá? A gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Quem faz isso são os profissionais que fazem a avaliação, eles vão colocar a gravidade do transtorno. Tem pessoas que chamam de leve, grave e moderado, e tá tudo bem, mas o nome correto é nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 é quando ela precisa de um certo apoio para fazer as coisas, tem algumas dificuldades, mas no geral ela consegue se desenvolver bem. O nível 2, ela tem um déficit mais significativo. E o nível 3, o déficit é grave, ela tem bastante prejuízo e possivelmente vai precisar de bastante apoio ao longo de muitas etapas da sua vida, tá? São pontos para a gente prestar atenção. Então a gente tem 3 níveis hoje para poder classificar. A ideia de ter um transtorno único, que antigamente era um monte, né? Era síndrome de Kanner, autismo clássico, síndrome de Asperger. A ideia de unificar tudo num único transtorno, ser tudo transtorno do espectro autista dividido por níveis, é para facilitar o processo diagnóstico. Porque sempre as pessoas tiveram muitas dificuldades nesse processo, tá? De diagnosticar. Então, para facilitar para a classe médica como um todo, criou-se um único diagnóstico. Bom, algumas características importantes para a gente pensar aqui do TEA, tá? Deficiência na capacidade de perceber sentimentos e respostas sociais dos outros. Essas crianças têm uma dificuldade para entender palavras, frases, tom de voz, expressão facial e até para responder a isso. Eles têm essa dificuldade na socialização, por isso a gente precisa estar bastante atento. E isso traz uma outra consequência, dificuldade de criar vínculos e de brincadeiras cooperativas. Aqui, a hipersensibilidade também pode se fazer presente. Às vezes é muito barulho, muita luz, e aí isso desequilibra o estímulo, a recepção sensorial dessa criança, e ela se desestrutura. Por isso que a gente vê crianças com TEA com uma mão no ouvido, que grita, que reage de uma forma bastante efusiva quando está dentro dessas situações, que na verdade esse é um jeito deles tentarem se equilibrar, porque é muito estímulo para eles. Por isso que alguns usam abafadores de som também, por exemplo. Às vezes eles agem como se fosse surdo. Parece com aquela característica do TDAH que está perdido nos próprios pensamentos, mas aqui é uma característica própria do TEA, eles ficam embotados, é o comportamento autístico. E o termo autismo significa isso, né? Voltado para dentro de si mesmo. Normalmente eles também não buscam a aprovação de adultos, assim como outras crianças fazem. Para eles, tem que fazer sentido. Para que eu preciso da resposta do outro? Com TEA, as coisas têm que ser mais literais, tá? Sentido figurado, figura de linguagem para eles, muitas vezes é uma dificuldade. Então, para eles, sempre mais reto, mais direto. Inclusive no uso de imagens, tá? Professor, professora, prefira imagens reais, imagens palpáveis. Pictograma, desenho, algumas vezes pode ser uma dificuldade para eles. E eles, por causa daquele padrão restrito e repetitivo de comportamento, pode ter uma resistência a mudar de rotina e mudar de ambiente. Por isso, todas as mudanças precisam ser muito bem pensadas e muito bem estudadas, tá? Para não causar um impacto muito grande. TDAH e TEA, qual que é a correlação que a gente vai encontrar nesse transtorno? A gente tem algumas correlações para a gente pensar um pouco, tá? A primeira grande correlação que cabe aqui para a gente é que a criança com TEA tem resposta de crise e birra quando ela não é compreendida. Isso é comum, especialmente nas não verbais. A crise e a birra, até o ato um pouco mais agressivo, como morder e bater, pode ser uma tentativa de comunicação. E é importante a gente estar atento, porque quando essas crises ficam muito intensas, eles começam a destruir coisa, aparece violência e aparece até um descumprimento de regras na evolução, é um indicador de que o TEA pode estar associado com o TOD. Não é o nosso foco, claro, falar de TEA e TOD nessa palestra, mas eu quis colocar aqui só para vocês estarem alertas, tá? TEA pode aparecer junto com TOD? Pode, é comum. Pode, inclusive, uma criança ser TEA, TOD e TDAH. Não é incomum acontecer, pode acontecer sim.
Então, se a sua criança TEA, especialmente não verbal, começa a ficar mais agressiva, ela começa a ser mais destrutiva com as coisas e começa a quebrar muitas regras, é um sinal de alerta que pode estar desencadeando um TOD aí também, tá? Então, vamos lá. Características. Dos dois, os primeiros sintomas vão surgir lá na infância. Normalmente, a gente vai perceber desde muito pequenininho os sintomas. O TEA tem uma característica, ou os sintomas aparecem muito cedo, que é a grande maioria dos casos, ou lá pela casa de 1 ano e meio, 2 anos, a criança tem uma ruptura de comportamento. Do nada, ela perde habilidades que tinham sido adquiridas anteriormente. Nesse caso dessa ruptura, fica mais fácil da gente identificar o TEA em relação ao TDAH muitas vezes. Mas, via de regra, os dois começam na infância. Os dois também vão apresentar dificuldade para se concentrar nas tarefas, porque as tarefas para o TDAH têm que chamar a atenção dele, e para o TEA tem que fazer sentido, serem diretas e estarem no nível de compreensão dele. Então, também são pontos aqui que se confluem. Terceiro ponto é que hiperatividade, impaciência e instabilidade de humor do TDAH é muito parecida com a inquietação das crianças com transtorno do espectro autista. E isso também dá para confundir com TOD muitas vezes. Então aqui, ó, um grande alerta pra gente. Mas vamos para os pontos que nos interessam. Ambos, TDAH e TEA, apresentam comprometimento nas funções executivas. No TDAH, isso é muito evidente, no TEA, muitas vezes, não nem tanto, mas os dois vão ter dificuldade com função executiva. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importantíssimo nos dois existirem reabilitação. É importante ter tratamento, é importante ter intervenção terapêutica do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, do psicólogo. Precisa da intervenção desses profissionais para ajudar essa criança nas suas funções cognitivas. Ambos também apresentam irritabilidade, raiva e problema de comportamento numa constante muito maior do que crianças neurotípicas. Ou seja, os problemas emocionais, as dificuldades emocionais, vou nem chamar de problema, podem acontecer nos dois. E são mais comuns de se acentuarem do que em outras crianças. Então é um ponto de alerta. Terceiro, é que eles também podem ter atraso na linguagem precoce e distúrbio de sono. É mais comum atraso de linguagem em crianças com TEA do que em crianças com dislexia. Em crianças com TEA do que em crianças com TDAH. Mas pode acontecer no TDAH também. Distúrbio de sono é bastante comum no TDAH, mas também pode aparecer em crianças com TEA, e aí é um ponto para a gente estar bastante atento. Hiperatividade do TDAH também parece muito com a inquietação do autismo e pode confundir com TOD. Liga esse alerta, tá? Então essa inquietação muito grande tem que ser confundida. Robson, mas qual que é a diferença? A inquietação do TDAH, ela é muito motora, e a gente vai ver muito de impulsividade. No TEA, a agitação motora tende a ser menos intensa do que no TDAH. E esse é um ponto de alerta. Robson, os dois parecem que não interagem. Você falou isso, tem dificuldade. A pessoa com TEA, ela não sabe interagir. A pessoa com TEA tem dificuldade na socialização. Então ela não sabe como interagir. E essa é a diferenciação do TDAH. Ele, às vezes, até não interage. Mas não é porque ele não sabe como interagir. Ele sabe. A dificuldade é que ele não consegue manter o foco, por isso ele não interage. Mas se eu chamar a atenção da criança com TDAH, pronto, ela vai conseguir interagir junto comigo. E aí, ó, é o nosso grande alerta. Essa é a diferenciação maior que a gente vai fazer nesse processo, tá? Então, ó, anteninhas ligadinhas aí nesse aspecto. Outro ponto que eu escuto bastante aqui no consultório, as pessoas reclamando, eu falo aqui no consultório, mas eu não estou no consultório, né? Aqui no consultório, as pessoas falando, é que ambos parecem que não seguem regras. Nossa, o TEA não consegue regra de jeito nenhum, o TDAH tem dificuldade para seguir regra também. Qual que é a diferença deles? Primeiro, o TEA, ele desconhece as regras, então ele infringe sem saber. Por causa da dificuldade na socialização, na interação social, a apreensão de regras para ele pode não ser do mesmo jeito que a maioria das pessoas. Então, essa é a diferença. Quando ele aprende a regra, ele consegue seguir. Talvez ele tenha dificuldade para seguir a regra no começo, porque talvez mude um pouco a rotina e por causa dessa adesão inflexível que eles muitas vezes apresentam. Porém, ele normalmente descumpre porque desconhece. Já o TDAH, ele conhece as regras,
mas ele é impulsivo. Ele não consegue não cumprir a regra. Não consegue não cumprir a regra. Ele não consegue não cumprir a regra. Ele até tenta se controlar, mas ele não vai. O controle de impulsos, ele é muito importante. É ele que faz a gente, por exemplo, não sair xingando todo mundo por aí no trânsito. Sabe quando a pessoa te dá uma fechada, enfim? É o controle de impulsos. A gente parar e pensar no que vai fazer. O TDAH, ele quebra a regra. A diferença aqui é que depois que ele quebra a regra, ele tem consciência que ele quebrou. E aí dá pra gente conversar, mas ele vai ter dificuldade nesse processo. E aí é um ponto de alerta pra gente. A pessoa com TEA, ela tem esse embotamento social, o termo autismo traz isso, né? Ela fica centrada naquilo que tá chamando a atenção dela. Já o TDAH não ouve porque tá olhando pra tudo, prestando atenção em tudo, e às vezes ele tá perdido no próprio pensamento. Porque na cabecinha do senhor TDAH, minha gente, passa um universo de possibilidades ao mesmo tempo. Como eu falei pra vocês, intervenção é muito importante, tratamento é muito importante. Tanto pro TEA quanto pro TDAH, o tratamento, a intervenção educacional, a intervenção comportamental vai ser muito importante e necessária para que essa criança trabalhe as suas funções que estão em prejuízo, melhore as suas funções que estão em déficit e potencialize aquelas que já estão boas, para que ela tenha o melhor aprendizado possível e o melhor desenvolvimento possível. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!